Estamos diante de mais e menos imposto ao mesmo tempo. Então tá lá a notícia. Nova tabela do IR. IR é imposto de renda, né? Saiba como funciona a proposta de isenção para a renda de até 5 mil, porém não para aqui. Para equilibrar perda de receita, porque se eles vão isentar quem ganha até 5 mil, é menos dinheiro sendo arrecadado através dos impostos. Roubado? Não, arrecadado. Roubado não pode falar. Arrecadado. Arrecadou. Para equilibrar perda de receita, ó. Bom que também não tem como, né? Se é o site que o jornalista escreveu, vai ter que colocar aí da forma correta, né? Aqui é substantivo e não verbo, né? Aí quando é verbo pode ser perca. De receita, o projeto prevê compensação por meio de imposto de até 10% sobre rendas superiores a 50 mil por mês. Aqui é o Infomoney que a gente tá. Aqui no Infomoney não usou esse termo, mas tem outros sites que colocaram que vai ser uma taxação nos super ricos. Super ricos. Qual que é a narrativa do Estado para que a população aceite e goste disso? Olha, eu vou isentar o pobre que ganha até 5 mil reais por mês, e do outro lado, para conseguir compensar isso daí, eu vou taxar os super ricos aqui do Brasil. Porque os super ricos aqui do Brasil, eles não pagam tanto imposto igual o pobre. Então esse cara, ele tem que pagar agora. Tem que botar logo no rabo desse cara pra eu conseguir isentar você que ganha até 5 mil, você que é trabalhador. Calma que a gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas só pra trazer um parâmetro, né, ó, em dólar. Porque é aquilo. Ah, mas você tá comparando em dólar, mas o brasileiro ganha em real. Porém, grande parte do teu consumo, você na hora de pagar, na hora de fazer o Pix, na hora de realizar o pagamento, você paga em real. Então, por exemplo, você recebe em reais, né? O seu salário vem em reais. Porém, boa parte daquilo que você consome é dolarizado. Então, a gasolina que você põe no teu carro é dolarizada. Se o dólar explodir, a tendência ali é que o preço da gasolina vai se corrigir em reais, vai ficar mais caro. O celular que você compra, seja iPhone, seja Samsung, o que acontece? É dolarizado. Então eu lembro que E o preço da gasolina também influencia diretamente no alimento. Porque a maior parte dos transportes aqui no Brasil é através das rodovias, é através dos caminhões. Se sobe o preço da gasolina, sobe o preço do diesel. Se sobe o preço do diesel, sobe o preço do transporte. Se é mais caro para o alimento chegar até o supermercado, fica mais caro também no preço final. Exatamente. Aí você pega o seu celular, Samsung, iPhone, você vai pagar de acordo com o dólar. Então o preço do iPhone disparou depois com a subida do dólar, por quê? E do Samsung também. Porque aquilo, o iPhone vendido na Apple custa $1.000, o Pro. Se o preço do dólar subir pra 6, subir pra 7, o preço do seu celular vai subir. Ah, mas só é rico quem tem iPhone. O Samsung também, meu filho. O Xiaomi. O Samsung, o Xiaomi, o Redmi. E não tem que ir nem muito longe. Commodities, trigo, café, milho, soja, tudo dolarizado também, mas enfim. Quem ganha 50 mil reais por mês é o equivalente a $8.700. Aí eu queria saber, né? $8.772. É que nessa matéria em específico não tá super rico, mas tem diversas outras que tá. Tá, mas vamos voltar aqui. Onde quem ganha $8.700 é considerado como super rico? Queria entender. Beleza, é uma renda acima da média. Não são todos os brasileiros, a maioria não ganha isso, beleza. Mas agora falar que é super rico o cara que ganha 50 mil reais por mês? E calma lá que a gente vai chegar no ponto que começa nos super ricos, entre aspas, e depois bate até na bunda do pobre. Exato. E quando bate na bunda do pobre, bate mais forte. Bate estralando, né? Que o rico ainda consegue se defender, planejamento tributário, vai ver aqui, vai ver ali, quando chega na bunda do pobre é na seca mesmo. Aí é no seco. 10 milhões de brasileiros podem ficar livres do imposto de renda. Pensei até que poderia ser mais gente, né? 10 milhões, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então ganham 5%, né? 5% ganham até os... Não, mas é excelente. Naquela faixa, né? Mas é excelente mesmo que vá ter menos imposto e poderia parar por aí. Se o Estado parasse de gastar o quanto ele gasta, poderia arrecadar menos, mas não. Como ele quer continuar gastando cada vez mais, ele tá deixando de receber. Daqui ele vai ter que botar em outro lugar, né? Mas enfim, a partir de 2026. Lembrando que isso aqui é um projeto de lei que foi para ser aprovado agora e não passou nada. Exato. Na última semana, o Ministério da Fazenda enviou ao Congresso Nacional a proposta de isenção para rendimentos mensais de até 5 mil. 60 mil ao ano. Junto descontos parciais para rendas entre 5.500, aí dá 66 mil ao ano, aí dá 84 mil ao ano. Então, vai ter redução. Vou até mostrar a tabelinha aqui para vocês que a própria matéria já traz. A renúncia fiscal prevista é de 27 bilhões. Então, se eles não estão cobrando imposto nessa faixa de renda aqui, vai deixar de arrecadar. Eles esperam aí 27 bilhões. Mas para equilibrar a perda de receita, o projeto prevê compensação por meio de imposto progressivo, que varia de 0 a 10%, sobre rendimentos superiores a 50 mil por mês, 600 mil ao ano, até 100 mil por mês, 1 milhão e 200 ao ano. Pelos cálculos do governo, isso deve gerar um ganho de 25,2 bilhões. Então, eles vão deixar de arrecadar 27 e vão arrecadar 25 aqui nesse novo. Mas então aí que vem o ponto, né? Isso que eu ia comentar. Então, parece que vai ficar compensado, porém é aquilo. Esse aqui é fato que eles vão deixar, porque isentou.
Esse aqui não necessariamente eles vão arrecadar esses 25 bilhões, porque quem tem uma renda anual aqui acima de 600 mil ou até 1 milhão e 200, vai fazer um planejamento tributário, ou então o camarada que tem uma empresa que acaba sendo familiar, que acaba sendo somente dele, vai pegar, ao invés de distribuir em dividendo para a conta dele, então ao invés de tirar da conta PJ e mandar para a pessoa física e ter que pagar imposto, não, ele vai pagar o aluguel da pessoa jurídica mesmo, ele vai dar descaracterização de pessoa jurídica, dá, mas é aquilo, o cara vai gastar. E pra acontecer alguma coisa, ele dificilmente pegaria. Exato, então ele vai pegar, vai comprar carro no nome da empresa, apartamento vai financiar no nome da empresa como ativo da empresa, ou vai fazer diversas formas aí que eu já vi contadores, já vi advogados falando, de montar uma holding com outra empresa por baixo, enfim, diversas formas aí que pessoas que têm uma renda maior conseguem fazer, utilizar pra pagar menos imposto, né? Desde o mais basiquinho, o mais, como eu poderia dizer, cachorro, né? Que é o cara que começar a pagar tudo da conta da pessoa jurídica, até um planejamento tributário mais robusto, mais bem feito. Então tá lá, que espera arrecadar 25 bilhões no próximo ano, com 8,9 bilhões adicionais, e ainda tem mais imposto, né? Que isso aqui é somente dos 10% a mais aí da tributação para quem recebe entre 600 e 1 milhão e 200 por ano. Porém, mais 8,9 bilhões adicionais de tributação de 10% na remessa de dividendos ao exterior para domiciliados fora do Brasil, ou seja, o camarada que tem rendimentos dentro do Brasil e manda para fora para poder viver porque ele não mora no Brasil, vai ter que pagar mais 10% na remessa. Toma! Tome já era, engraçado, né? Então vários brasileiros hoje que tem um negócio que eles conseguem tocar lá de fora, nós temos recorde atrás de recorde de brasileiros na Flórida, em Orlando, em Miami, o cara que é um empresário aqui no Brasil consegue movimentar a economia do Brasil e aí o lucro, parte do lucro ele manda pro exterior pra ele viver. O que tem de errado nisso? Eu não acho que tem nada de errado nisso. Não pode. Mas aí o Estado tá falando, não pode, você vai ter que aí ser tributado paga também. Mais, você vai pagar mais. Paga, você tá tirando esse dinheiro do Brasil, você tá consumindo lá, então esqueça. Que se você mora no Brasil, você tá gerando emprego aqui no Brasil, você tá gerando produção aqui no Brasil, você tá explorando as pessoas no Brasil pra levar pra fora, então agora você vai pagar sim. Agora você vai pagar. É isso que eles pensam, que o cara que tem uma empresa aqui, ele tá explorando gente no Brasil pra levar pra fora. É, aí vai ter que pagar, né? É isso aí. Ao todo, um pouco mais de 141 mil contribuintes devem ser impactados. Então, no outro lá são 10 milhões, né, que vão deixar de pagar imposto. Aqui 141 mil tá bom demais, né? Tá justo. É, acho que tá tranquilo, né? A equipe econômica argumenta que, além de representarem apenas 0,13% da população, esses indivíduos pagam atualmente uma alíquota média efetiva de IR de apenas 2,54%. Mas é aquilo. Quando ele transfere da conta pessoa jurídica para a conta pessoa física, ele não paga imposto. Porém, o quanto ele foi tributado em cima do faturamento dele dentro da empresa não tá escrito. Exato. Aqui no Brasil existe o lucro presumido, que o Estado presume quanto você vai ter de lucro para saber quanto ele vai cobrar de imposto de você. Então não se engane, para chegar o IRPJ, absurdo, é um dos maiores absurdos que existe, que tem que pagar direto da conta jurídica. Aí quando chega na conta pessoa física, foi somente o que sobrou. E ainda por cima eles querem colocar, não, que é apenas 2,54%. E na empresa? Nada. E na empresa? Empresas aí que muitas vezes deixam para o Estado mais do que lucraram. Exato. Não é incomum isso aqui no Brasil, não é muito comum, na verdade. Não, se você para pra ver, nas empresas listadas, foi mais pago imposto do que de fato gerou de lucro. Exatamente, mas aí eles querem colocar nessa que é só 2%, que é só 2,54%. E eu vou além, porque nos Estados Unidos, que todo mundo paga pau, porque na Europa o dividendo é tributado. Então aí você tem que fazer uma reforma no quanto é cobrado de imposto para pessoa jurídica, pra depois começar a pagar na pessoa física. Exato. Não dá pra botar forte na pessoa jurídica e você quer mandar pra pessoa física, bota com mais força. Exatamente, então teria que ter uma reforma completa. Que isso aqui não é uma reforma. Né? A real é que isso aqui é um tapa-buraco, ó. Eu vou isentar até aqui, mas aí eu vou deixar de arrecadar. E aí do outro lado eu vou botar só. Eu não vou fazer nenhuma reformulação na carga tributária das empresas, como que funciona. Algo que realmente precisa ser discutido aqui no Brasil, porque se você somente taxa a mais o dividendo que a pessoa distribui e não melhora na parte da tributação da empresa, acaba praticamente tendo uma dupla de tributação. É, basicamente isso. Então tá aqui a tabelinha. Quem recebe 5 mil por mês, desconto de 100%, não vai pagar. Então, os impostos sem desconto aí seria isso aqui, porém, com o desconto, né, que vai ser até 5 mil, zero. Aí tem a alíquota ali que vai diminuir para quem ganha até 7 mil. Então, quem ganha 5.500 vai ter um desconto de 75%, aí vai pagar 202. Quem ganha 6 mil vai ter um desconto de 50%, vai pagar esses 400. Quem ganha 6.500 vai ter um desconto de 25%, vai pagar menos também. Aí quem ganha a partir de 7 mil, aí é a mesma coisa. Aí não tem desconto nenhum.
Zero desconto para essas pessoas. Coitado do cara, né? E ganha 7, né? Mas lembrando também, né, que é progressivo, né? Então, Sim. o quanto entra, que hoje já paga imposto quem ganha dos R$ 2.400. Aí, Sim. até essa faixa paga um pouquinho, não é? Ah, não, vale mais a pena ganhar 6.999 do que 7 mil. Não. Não é assim também. Exato. Não vou entrar em detalhe aqui pra não ficar muito longo, mas não é assim. Você pergunta pro seu contador, depois vê outro vídeo na internet. Ou você pergunta aí no chat GPT, vai que vai. Autor da nota técnica, aí tá aqui, e pesquisador, nome do camarada, defende que a proposta de reforma do imposto de renda corrige distorções históricas. Nessa entrevista, em dezembro, ele destacou que os assalariados entre 5 e 7 mil enfrentam alíquotas efetivas médias de 12%, enquanto rendas equivalentes provenientes de dividendos são isentas. Novamente o que eu falei, não é bem assim porque é isento quando é dividendo, porém já pagou muito imposto antes. E eu realmente acho que tem que isentar ainda mais pessoas do imposto de renda. Não somente até 5 mil, não. Exato. Que lá em 1994, quando surgiu o Plano Real, pagava imposto de renda quem recebia a partir de 600 e poucos reais por mês. E não se engane, tem hora que pensa o seguinte, não, tá bom, que lá era 600 reais, hoje em dia é até 2.400, porém lá em 94, 600 e poucos reais era o equivalente a 9,5 salários mínimos. Se hoje fosse isento quem ganha até 9,5 salários mínimos, seria, aí salários não dá, né, salário mínimo. Seria muito simples, então tá aqui, ó, 1.518, manda pra cá aqui ó, 1.518 vezes 9,5, teria que estar isento de R, quem ganha até 14.400 reais, se fosse corrigir certo. Exato. Mas é aquilo, eles vão lá, desvalorizam a moeda, cada vez vale menos, eles não corrigem na mesma proporção quem é isento, quando você vai ver, hoje, né, quem tava ganhando um salário mínimo e meio, dos 2.400 reais por mês, tá pagando já. Já tava pagando, exatamente. Então tá aqui, aí vem aqui, fala lá, bitributação, aí tem esse ponto aqui, né? Ainda assim, o projeto de lei é alvo de crítica, sobretudo por quem se opõe à tributação de dividendos. O argumento é de que a medida geraria um tipo de bitributação, foi o que a gente já falou. Sim. Tributa com força na pessoa jurídica, manda pra pessoa física, tributa de novo. Exatamente. E aquilo que as pessoas estão falando, não, que é uma mudança na tabela do imposto de renda, na verdade é tentar passar uma tributação dos dividendos. Que no final das contas é dividendo mesmo. É isso que vai acabar acontecendo, é isso que querem mesmo, né? Então o que acontece? Não sei nem porque eles falaram que a partir de 50 mil por mês, sendo que quem recebe 600 mil, aí tem a continha aqui do cálculo, então parte de 600 mil, né? Então você pega 600 mil menos 600 mil, aí você divide aqui por 600 mil vezes 10%. Então teria... Aí aqui tá errado, que aí aqui não é a alíquota final, aqui seria o desconto. Exato. Então quem recebe 600 mil teria um desconto de 100% e não teria que pagar nada. Sim. Porém, quem recebe 750 mil por ano, você pega os 750 mil, divide por menos 600 mil, então daria 150 mil, dividido, que aí isso aqui, no final das contas, vezes 10% daria 60 mil. Uhum. Aí você teria que pagar de imposto esses 18.750 que você não paga nada hoje. Você não paga, pagaria agora, né? Então quem recebe 750 mil no ano teria que pagar 18.750 de imposto. E por fim, aí o que totaliza de fato os 10%, quem recebe 1.200.000, pega 1.200.000 menos 600, iria dar 600 mil. 600 mil de vezes 10% ia ser 60, no final das contas teria um desconto de zero, então teria que pagar 120 mil. Porém, o que acontece é o seguinte, pensa comigo, hoje, por mais que eu mostrei aqui que não são tantos dólares assim, e tudo que a gente consome em dólar, que de forma global não é um absurdo de dinheiro, você pode comentar não, que realmente quem ganha 50 mil por mês, 600 mil por ano, para a realidade Brasil, ganha muito dinheiro. Porém, o que acontece é o seguinte, a média de inflação aqui no Brasil fica em pouco mais de 6% ao ano. Nos últimos 25 anos isso, hein, pessoal? No tempo de Plano Real, né? Exato. Esse que é o ponto. Então, qual que é o ponto que eu vejo muitas pessoas falando, batendo palma, achando que tá bacana, achando que tá legal, que tá certíssimo, tem que tributar mesmo. Porque beleza, eu entendi. A pessoa que fala que o cara ganha 50 mil reais por mês já é super rico, já tá fora. Mas eu entendo o cara que comenta, não, mas 50 mil reais por mês é algo já acima, é algo além, não é todo mundo que ganha. E esse cara, mesmo que ele tá pagando na pessoa jurídica, dependendo do tipo de empresa, mesmo que o Estado esteja lucrando mais que a empresa, que é comum, eu acho que esse cara deveria pagar alguma coisa. Mas aqui, no Brasil principalmente, mas no mundo todo, qualquer moeda emitida pelo Estado, controlada pelo Estado, ao longo do tempo vai sofrer pela inflação. Então a inflação acaba sendo um imposto oculto. Ou seja, o governo gasta demais, desvaloriza a moeda, ferra com tudo, a inflação vem e depois o governante chega e fala, não, que a culpa é do empresário, que essa inflação aqui não tá vindo na hora, isso aqui o governo tá cobrando, mas é um imposto oculto. Exato. E agora que vem o ponto que eu vou falar pra vocês. Então, na média nós temos uma inflação de 6% ao ano aqui no Brasil. Tem ano que vai mais, que vai 10, mas aí tem ano que vai 4. Na média, nos últimos 24 anos foi 6,14% ao ano. Tá lá até no Instagram. Logo,
a cada 12 anos, nós temos uma inflação de 100%. Lembrando que são juros compostos. Então, se a inflação foi 6% esse ano, no próximo ano é em cima dos 6% de novo. Exato. Não adianta você pegar aqui, que eu já vi gente criticando falando o seguinte, não, que se você pegar 6 Tinha que ser vezes burro, 12 anos, aí no final das contas não vai dar 100%, vai dar 72%, por conta de serem juros compostos. Juros sobre juros vai dar 100% a cada 12 anos. Quer dizer que a cada 12 anos, o poder de compra do dinheiro cai pela metade. Então, se a inflação foi 100% em 12 anos, quer dizer que a notinha que você tinha aqui é 100 reais e vale 100 reais, passa a valer 50. Sim. Logo, o que acontece é o seguinte, se eles querem tributar quem ganha 50 mil por mês, daqui 12 anos, os 50 mil que ele ganha por mês vai ser equivalente a 25 mil. E você acha que vão corrigir essa tabela de acordo com a inflação? Vocês já viram que no imposto de renda pessoa física, o que não fizeram foi corrigir a tabela, já que em 94 era isento quem ganhava até 9,5 salários mínimos. Então nem preciso falar nada em relação a isso. Exato. Então, daqui 12 anos, quem ganha equivalente a 25 mil vai estar sendo tributado. Ah, mas Super rico, é o super rico é o super rico. Já não é agora. Piorou com 25 mil, mas você pode comentar, não, mas 25 mil ainda é muito, tá certo mesmo. Bota mais 12 anos, os 25 mil, com o poder de compra caiu novamente pela metade, viram 12.500. 12.500, pequenas empresas aí, o cara que às vezes é dono de uma sorveteria tira 12 mil por mês líquido. E aí esse cara é o super rico. Ah, bota mais 12 anos, então 36 anos. O cara que tá ganhando 6 mil e 6 mil reais, 6 mil? É 12.500, 6.250. 6.250 é esse cara o super rico. Então o que acontece é o seguinte, o Estado ele coloca um imposto, ele vai falar que é só para os super ricos, ele vai falar que é para uma minoria, que essa minoria tem que pagar sim, mas ele vai desvalorizar constantemente a moeda e daqui a alguns anos aquilo que antes era somente pro super rico, igual foi no início do imposto de renda aqui no Brasil há 100 anos, vai ser pro pobre também, que ganha 1,5 salários mínimos e vai pagar também. Ah, não, e aí a gente parou em 36 anos, né? 6.250. Se a gente botar mais 12 anos, aí fica 48 anos. Daqui 48 anos, o camarada ganha 3 mil por mês e tá pagando imposto de super rico. Exatamente. Aí vão fazer o seguinte, o Estado vai pegar e aí vai falar, ó, porque o imposto de super rico agora é pro pobre, todo mundo já sabe, igual o imposto de renda. Agora tem que ter o imposto do super rico. E é assim que vai, é assim que o Estado anda, o Estado cresce e o Estado empobrece a população ao longo do tempo. Da mesma forma que quando surgiu o imposto de renda há 101 anos atrás, né, que foi 2024, agora estamos em 2025, há 101 anos atrás surgiu o imposto de renda, que era somente para grandes latifundiários, que era somente para quem era muito rico, e hoje, 100 anos depois, quem ganha um salário mínimo e meio tá pagando esse imposto. Exato, então eu sou sim totalmente a favor de menos impostos, mas essa narrativa que querem colocar que tem que taxar o super rico para conseguir isentar quem ganha até 5 mil reais por mês é porque o Estado quer continuar gastando, quer continuar fazendo essa festança, quer continuar aumentando, quer continuar fazendo tudo isso e aí quer colocar alguém como culpado. Então o culpado é o super rico, é o cara que não paga o imposto, sendo que ele paga muito na pessoa jurídica. Então muito cuidado com isso, que a real mesmo é que o interessante, o bacana é ter menos impostos para todo mundo e não você querer colocar pro outro, sendo que não faz sentido, porque no final das contas isso vai cair sobre você e ficar nessa luta. Fora que se realmente tributasse, ia repassar, que o cara que é dono da empresa e tá sendo mais tributado vai repassar pro consumidor e tudo mais, então não se engane. E eu vejo que o melhor dos casos seria caso passasse essa parte aí de isentar quem ganha até 5 mil, e não passar essa parte de botar tarifa aí em quem recebe de 600 a mais de 600 mil por ano, né? E eu acho que pode ser completamente possível, porque no final das contas, diversas pessoas que estão lá, diversos lobbies, não vão querer que passe isso, né? Não vai. E perguntaram sobre os investimentos, né? Obviamente que é um projeto de lei, pode ter mudanças até ser aprovado, mas é aquilo, somando todos os dividendos que você recebe. Então, caso você receba mais de 50 mil reais por mês, que dá 600 mil reais por ano de tudo, contaria também as ações, seus fundos imobiliários, né? Pelo que parece. Eu vi gente falando que era por empresa, então por empresa que você tem. Eu vi gente falando que era somando tudo, aluguéis, salários, então não sabemos ao certo como vai ser. Mas se for em cima de tudo, o camarada que já chegou na liberdade financeira já recebe mais que esses 50 mil por mês ou 100 mil, que no final das contas é efetivo pra quem recebe acima de 100 mil, né? É. Aí já ia estar pagando também. É, então, o assalariado sofre, sim. É isso que acontece, o salariado sofre cada vez mais, a cada 12 anos o poder de compra cai pela metade, o que era pro rico ficou pro pobre. E foi o que eu falei, o rico vai fazer planejamento tributário, o rico vai dar um jeito de colocar ali, vai gastar na pessoa jurídica mesmo, vai comprar na pessoa jurídica. Enquanto isso, o rico dá uma desviadinha, quando vai entrar no do rico ele dá uma desviada. Aí vai lá assim, ó, Quando assim, vai entrar no do pobre vai com força. Aí é no seco mesmo, é no seco. E não que eu ache bom isso daí, pelo contrário, né? Mas para as pessoas entenderem.